Fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, bem-vindos a mais uma dica aqui no canal. Queridos, antes de mais nada, faça aqui a sua inscrição no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, acompanhe as nossas lives, toda semana a gente está aqui fazendo aulas inteiramente gratuitas para você, então você não pode perder e também, claro, né, não pode perder a oportunidade de fazer a nossa preparação, o nosso curso completo. Queridos, hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão da FGV, que é para você entender um pouquinho como que essa banca trabalha a língua portuguesa. Muita gente me pergunta, caramba professor, o português da FGV, ele é terrível, né? Será que é possível vencer a FGV? Queridos, é o seguinte, olha só, vou explicar para vocês aqui fazendo a questão, o que vocês precisam para passar na prova. Olha só, pessoal, olha o que diz essa questão aqui. A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros públicos. Querido, ele disse o seguinte: assinale a opção que indica o segmento sublinhado transformado em uma oração desenvolvida. Aí o aluno já começa a entrar em desespero. Queridos, esse tipo de questão você não vai encontrar em nenhum lugar a não ser na FGV. Sabe por que a maioria não consegue sequer a média na FGV? Isso eu estou falando de mais de 80% dos candidatos. Mais de 80% dos candidatos não conseguem fazer a média em língua portuguesa quando o assunto é a FGV, tá? Não conseguem fazer a média. Porque a maioria só vai perceber que precisam de uma preparação muito específica para a banca depois que já começam a resolver as provas anteriores, e ele só deixa para fazer isso um mês antes, 2 meses antes da prova, às vezes depois do edital, e aí já era. Queridos, a FGV em língua portuguesa exige que você faça uma preparação totalmente específica para ela. Não é que ela seja impossível de passar, é porque muita gente procura muito em cima da hora. Se você já se sente preparado em língua portuguesa para fazer qualquer concurso público, mas nunca encarou a FGV, baixa uma prova da FGV na internet só e veja se você vai conseguir fazer 60%. Dificilmente você vai conseguir fazer nas primeiras provas. Depois de fazer uma preparação você consegue, porque você vai encontrar com questões peça aqui que você não vai saber o que fazer. Entendeu? Queridos, primeira coisa, o que é uma oração desenvolvida? A oração desenvolvida é aquela oração que vem com conjunção ou com locução conjuntiva. Queridos, a Prefeitura de São Paulo vai criar um manual, mas ela vai criar esse manual com uma finalidade, com um objetivo. Isso aqui é a nossa oração subordinada adverbial final. Ela vai criar esse manual, mas com um objetivo, com uma finalidade, com um intuito. Então você tem para orientar os funcionários como uma finalidade. Só que o para é tão somente uma preposição. E aí você não pode colocar aqui como uma oração desenvolvida. A oração é desenvolvida quando tem uma conjunção. O para não é conjunção, o para é preposição. Então o primeiro passo, ele vai pedir a desenvolvida. A oração desenvolvida, ela tem que ser iniciada pelo para que, tem que ter o que, tá? Ou pelo a fim de que. E tem que ser separadinho ali. Então, onde não tem o para que e nem o a fim de que, você já vai eliminar. Então, você já elimina 2 opções. E o resto, professor? O resto é correlação verbal. Você vai ver qual é o verbo que, junto àquele para que, vai entrar em harmonia com o verbo que já foi colocado na oração. Por exemplo, a prefeitura vai criar um manual para que... Aí, pessoal, ela vai criar um manual para que se orientassem? Para que fossem orientados? Não. A prefeitura vai criar um manual para que se orientem os funcionários. Ou para que os funcionários, também poderia ser assim, ó. Para que os funcionários sejam orientados.
Então a prefeitura vai criar um manual para que os funcionários sejam orientados. Por que é sejam, professor? Porque o vai criar indica futuro. Então eu não posso colocar vai criar para que fossem... Não. Se eu fosse criou, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo criou um manual para que os funcionários fossem orientados. Se eu colocasse aqui no passado, aí aqui seria fosse. Correlação verbal. Mas ela vai criar ainda para que eles sejam orientados, ou para que se orientem os funcionários. O gabarito seria a letra D. Quer ver mais uma? Vamos ver, ó. Mais uma aqui. Agora tem um detalhezinho diferente, mas olha. Será que Jesus Cristo verdadeiramente existiu? Ou tem razão aqueles que o tomam apenas como uma figura lendária, como um símbolo criado para dar sustentação à fé cristã? Para dar. Ou seja, ele foi criado com uma finalidade. Então aqui nós temos uma oração subordinada adverbial final, que também é reduzida porque só tem uma preposição aqui. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tem que colocar ali o para quê ou a fim de quê. Então, tem para quê aqui, tem para quê aqui, aqui você já elimina, aqui se mantém, aqui se mantém. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Foi um símbolo criado para dar sustentação à fé cristã. O símbolo é criado. Esse criado aqui indica passado, porque esse símbolo não vai ser criado ainda, ele foi criado. E aí foi criado para que, agora sim, para que se desse sustentação à fé cristã. Ou para que sustentação fosse dada à fé cristã. Então, ele foi criado, agora é passado, foi criado para que fosse dada a sustentação à fé cristã, ou para que se desse sustentação à fé cristã. Então, ele foi criado para que se dê? Não. Para que seja dada? Não. Letra C já eliminamos. Para que se desse sustentação, pode ser. Para que sustentassem a fé cristã, até caberia, porque sustentassem também é um verbo que está no que a gente chama de pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas, pessoal, dar sustentação tem o verbo dar ali, então você continua com o verbo. Então, é para que se desse sustentação à fé cristã, gabarito, letra D. Então, você pegou esse tipo de questão aqui, cara. Primeiro passo é você trocar o para pelo para quê e depois estabelecer ali a correlação entre os verbos e os tempos e modos verbais ali. Correto? Queridos, esse é o tipo de questão que cai o tempo todo na FGV. Pessoal, se você vai encarar a FGV, pelo amor de Deus, não entre para essa prova somente com aquilo que você aprendeu para fazer outros concursos, senão você vai tomar paulada. Você não vai conseguir a aprovação, é praticamente impossível. A FGV exige de você um conhecimento muito específico, tá? Exige de você um conhecimento muito grande sobre a banca. Ela vai cobrar intertextualidade, vai cobrar silogismo, processo de dedução e indução, a diferença entre adjunto e complemento. Ela vai cobrar coisas que nenhuma outra banca cobraria de você. Então você precisa de uma preparação específica para ela. Se você acha que eu estou falando isso só para te vender um curso, você baixa 2 provas na internet, aí veja se você vai conseguir fazer a média. Você precisa entender que mais de 80% dos candidatos não fazem a média em língua portuguesa porque não entendem ou demoram a entender que a FGV é assim. Queridos, aqui nós temos um curso completo para a FGV, com a teoria completa, simulados separados por matéria, mais de 500 questões, todas resolvidas em vídeos e todas da FGV. Aqui você só fez 2, cara. Lá você tem mais de 500 fora a teoria completa, isso tudo por um valor super acessível para você. Não perca a oportunidade, cara, se você vai encarar a FGV, se você vai encarar a prova da PEMERG, se você vai encarar a prova da Prefeitura do Rio, se você vai fazer qualquer prova
cuja banca seja a FGV, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade, faça esse curso, porque senão você vai ficar reprovado, ou provavelmente vai ficar reprovado, como a maioria dos candidatos. Certo? A FGV ela é muito específica. Clique aqui, tá? Fala com a equipe, aqui tem os links do curso que você não pode perder. Tamo junto! Tchau, tchau! Boa sorte aí, boa preparação e eu encontro você já já lá do outro lado. Tchau, tchau!